Hoje a gente vai te mostrar um relógio de sol completamente diferente de tudo que você já viu. Fica até o fim que esse vídeo é especial, eu garanto que vale a pena. Os relógios solares comuns funcionam mais ou menos que nem essa cruz. Você tem uma peça principal que projeta uma linha e conforme o Sol vai mudando de posição durante o dia, essa linha também vai mudando de posição e marcando a passagem das horas. Só que esses relógios de sol são os antigos. Hoje a gente pode imprimir coisas em 3D e fazer combinações de sombras com luz e criar uma imagem completamente diferente que é projetada. Então a gente vai mostrar um relógio de sol que projeta números e esses números vão mudando ao longo do dia como se fosse um relógio solar digital. Essa máquina foi criada por um francês chamado Julien Coin e o bacana é que o relógio é completamente open source, ou seja, você pode imprimir, modificar, fazer o que você quiser. Aqui está o bichinho, você pode ver que é muito popular, tem mais de 30 mil likes esse relógio. E tem várias explicações de como ele funciona, aqui tem um vídeo explicando como ele foi feito e tudo mais. Embaixo tem todas as instruções de como imprimir esse relógio. E ele não é a coisa mais simples do mundo para imprimir, não. Primeiro que ele tem que ser feito em ABS, porque é um plástico que resiste muito mais ao calor. Se a gente fizesse em PLA, que é o plástico mais comum, provavelmente ele derreteria, ficaria tudo torto no sol. Mas o ABS também é muito mais difícil de imprimir. Então a gente vai ter que ralar bastante aqui para fazer um negócio em ABS e também tem vários pormenores que eles colocaram aqui de resolução, etc. Olha só, a resolução aqui tem que ser 0.1 milímetro. É uma resolução bem mais alta do que a gente costuma trabalhar. Normalmente a gente imprime as coisas aqui no Manual do Mundo por 0.25, 0.3. 0.1 significa, por exemplo, que vai demorar 3 vezes mais para imprimir. Lógico que vai ficar 3 vezes melhor, mas sei lá, o trabalho do caramba. O preenchimento também, ó, 20%. Então a gente precisa de um preenchimento bem grande nesse relógio. Isso tudo quer dizer que vai gastar bastante material e que vai demorar muito para imprimir. Vamos então baixar os arquivos. Você pode ver que tem um monte de opções. O que a gente vai fazer? A gente vai baixar esses aqui para o hemisfério sul, tá? Então ele tem opções para o hemisfério sul, para o hemisfério norte. E essas opções aqui de baixo, ele explicou lá na descrição, são as que estão mais bem trabalhadas, já foram testadas, tem algumas modificações. Então a gente vai imprimir esse aqui, que é o do hemisfério sul, a parte de baixo, o conector e a parte de cima. São 4 peças. Também tem a opção aqui, se você quiser imprimir a parte principal do relógio em 2 partes, também dá. Porque se a impressora for muito pequena, ou se você não quer esperar 16 horas e quer ver o resultado ali na metade, dá para você imprimir em 2 partes. Vamos abrir isso aqui no programa que mostra ele fatiado para imprimir. Olha só aqui a parte principal do relógio. E se a gente der um Prepare to Print, eu já coloquei todas essas configurações que ele falou, tá? Resolução de 0.1, preenchimento de 20%. E quando a gente der um Prepare to Print, a gente vai ver quanto tempo isso vai demorar para imprimir. Eu acho que não vai ser pouco tempo, não. 19 horas e 42 minutos. É uma impressão muito complicada. Eu vou dar aqui um preview pra gente ver. Você consegue ver todas as colmeinhas que ele vai fazer lá dentro. São muitos detalhes, a gente vai ter que deixar imprimindo isso aqui de um dia pro outro, confiando que vai dar tudo certo. Mas estou empolgado. Acabou de sair do forno, olha só a camadinha que a gente deixou aqui fora para o ABS se fixar melhor na mesa de impressão. Isso aqui é bem fácil de tirar, tá? Eu vou destacando assim e o bichinho vai saindo. Tem umas estruturas de apoio que vem também nesse relógio, que elas são criadas já no projeto, tá? Isso já tem o projeto que eu tenho que tirar para conseguir colocar os parafusos. As outras 3 peças eu já imprimi, vamos montar o bichinho. A montagem não tem muito segredo, mas a especificação dos parafusos está toda lá no projeto. Olha só que doido, esse relógio foi criado para ser a tampa de um pote de palmito. Sorte que a gente tinha esse pote aqui no manual. Se você não tiver o pote for fazer, você improvisa com alguma coisa. Esse pote precisa ter algum peso dentro, pode ser água, pode ser pedra. Eu vou usar um pezinho de balança aqui e depois ó, é só rosquear, ele fica preso e isso aqui vai no sol. E a gente tem 2 articulações, essa e essa aqui. Nessa aqui a gente ajusta o ângulo dependendo da latitude em que você tiver e nessa aqui se ajusta o horário. Como é que funciona um relógio de sol? Como é que o planeta Terra se move? Por que é possível marcar as horas a partir do sol?
a gente já mostrou naquele vídeo em que a gente montou um relógio solar usando garrafa PET. O que é interessante de entender nesse aqui é como é que ele é capaz de formar números com o movimento do Sol. Você pode ver que a gente tem uma série de rasguinhos aqui, uma série de furinhos. Dá até para identificar o número 1 e aqui os 2 pontos que separam as horas dos minutos. É por aqui que o Sol vai passar e vai projetar uma sombra. Do outro lado, a gente tem uma série de pauzinhos, uma série de obstáculos. Dependendo da posição do Sol, ele vai tampar esses furinhos aqui atrás, ou seja, vai projetar uma sombra, ou pode projetar luz. Então, conforme o Sol vai passando aqui por cima, ele vai criando luz e sombra, e vai mudando esses números que estão sendo projetados aqui embaixo. Estou bem ansioso para testar esse relógio. Eu vou testar no Sol, fazer um time-lapse marcando as horas, mas eu não vou mostrar no vídeo nesse momento. Vou deixar para o final, porque depois do teste eu quero mandar esse relógio para um lugar especial. Vem com a gente. A maior parte das coisas que a gente faz no manual, a gente acaba aproveitando em outros projetos. Mas tem algumas coisas que seriam muito legais se algumas escolas tivessem. O relógio solar, por exemplo, é super útil para a gente entender os movimentos do planeta Terra, o que é latitude e longitude, qual a diferença entre norte e sul, os fusos horários, enfim, é útil para aprender um monte de coisa. Dessa vez, a gente vai ter a oportunidade de doar o relógio para uma escola. A Oral-B convidou a gente para ir até o Vale do Jequitinhonha para ver de perto como as pessoas estão usando aqueles sachês da P&G que limpam a água. Se você nunca ouviu falar, o Vale do Jequitinhonha fica no nordeste de Minas Gerais e é um lugar onde o acesso à água potável é muito difícil. Muita gente bebe água lamacenta de rio, de lago e acaba ficando doente por causa disso. E é por isso que eles distribuem o sachê que limpa a água. São mais de 23 mil pessoas beneficiadas. Uma pesquisa feita faz pouco tempo mostrou que caiu para quase zero aqueles problemas causados por água contaminada, tipo diarreia, verminose. O Vale do Jequitinhonha é muito seco, ele faz parte do semiárido brasileiro. Falta água não só para beber, mas para agricultura também. Só para você ter uma ideia, isso aqui embaixo de mim era para ser um rio. Então, como vocês devem imaginar, as crianças que moram aqui na região têm todo tipo de dificuldade para conseguir estudar. Se você que está aí do outro lado assistindo, na hora que abre a torneira da pia da sua casa, consegue tirar uma água limpa, pronta para beber, fique sabendo que não é todo lugar que é assim não. Aqui a gente visitou 2 comunidades, eles têm celular, têm energia elétrica, mas água para beber é essa aqui, do jeito que está aqui. Se você quiser apoiar esse projeto do sachê da P&G, é só dar um clique. A gente está deixando o link aí embaixo, é só preencher um formulário. Cada clique equivale a 1 dia de água pura para uma pessoa. Não custa absolutamente nada. Essa aqui é a professora Daniele, da aula de Química aqui. Daniele, conta pra gente um pouco onde a gente tá, pra quem tá assistindo ter noção mais ou menos onde fica. A gente está na comunidade do Batieiro, aqui em Chapada do Norte, que fica no Vale do Jequitinhonha. A gente tá em Minas, de Belo Horizonte, dá mais ou menos quanto tempo de carro? Umas 10 horas. A gente fez um relógio de sol no Manual do Mundo e normalmente a gente guarda as coisas lá, mas dessa vez a gente queria trazer para algum lugar especial. Aqui chove muito pouco. Muito. É uma escassez de água terrível. A desvantagem é que falta água, a vantagem é que o relógio de sol você vai poder usar quase todo dia. Ó, tem um relógio de sol, esse aqui é um comum, igual aquele que a gente fez com garrafa PET, sabe? Uhum. Então isso aqui eu acho legal para explicar como que funciona a latitude e longitude e tal, que é um jeito mais simples de entender. Mas o que a gente trouxe mesmo é esse relógio aqui, ó. Ele é um relógio que a gente fez na impressora 3D e conforme você ajusta ele aqui, esse ângulo do relógio tem que ser a latitude daqui e depois você consegue ajustar o horário só girando aqui. Ele vai projetar a sombra num número, como se fosse o número do horário. A gente sabe que para explicar o relógio de sol precisa de algumas outras coisas, então eu também trouxe uma bússola aqui. E como no vídeo do relógio de sol a gente usou um globo para explicar, acha que isso fica legal na aula, eu trouxe um globo por via das dúvidas, então já fica um globo para a escola aqui. E a gente também trouxe 2 livros do Manual do Mundo. Nossa! Acho isso vai ser vocês vão gostar. De grande importância para todas as disciplinas, não só para a química, nem ciências. Muito bacana. Quer ver esse bichinho funcionando? Quero. Vamos lá. Nossa, que incrível. Muito massa. Legal, né?
Ó, a gente ia fazer um time-lapse do relógio, mas agora entrou a nuvem. Vamos ter que fazer isso em São Paulo. Daniela, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Quando voltar o sol, você testa direitinho, tá? Fechou. Vamos finalmente então testar o nosso bichinho. Você vai precisar, óbvio, de um dia de sol, de um dia azul como esse aqui, de uma superfície bem plana, que esteja bem no nível, e também vai precisar de uma bússola para saber onde é o norte e onde é o sul. Se você estiver no hemisfério sul, que nem a gente, a base do relógio tem que ficar apontando para o norte e a ponta do relógio apontando para o sul. Se você estiver no hemisfério norte, é ao contrário. Aqui a gente pode ter um probleminha, porque alinhando com a bússola, a gente vai alinhar com o polo norte magnético e o polo sul magnético, que não ficam exatamente em cima do polo sul e do polo norte verdadeiros da Terra. Então, se você quiser colocar exatamente alinhado no sentido norte-sul para o relógio ficar perfeito, o ideal é assistir o outro vídeo do relógio de sol que a gente marcou, que a gente mostra como alinhar, tá? Então aqui a gente já sabe mais ou menos qual é o alinhamento por causa daquele vídeo, a gente colocou na posição certinha. E aí tem um detalhe, essa inclinação vai depender da sua latitude. Aqui a gente está na latitude 23 sul, mais ou menos. O ideal é você procurar no Google qual é a sua latitude, dependendo da sua cidade, e colocar mais ou menos a inclinação da sua latitude. Na verdade, essa não é uma coisa tão difícil, porque é só você ir mudando aqui a inclinação do relógio até você ver que ele está marcando as horas. Porque sim, ele já está marcando as horas. Dá uma olhadinha aqui. O único detalhe é que ele está marcando a hora errada, porque a gente tem que ajustar mais um eixo, que é esse movimento aqui do relógio. A gente consegue ajustar o horário assim, isso quer dizer que você consegue colocar até horário de verão nesse relógio. Dá uma olhadinha de perto que agora eu tenho certeza que você vai dar um joinha. O último passo então é você ajustar o relógio. Agora são 10 horas da manhã. Eu vou colocar aqui 10 horas da manhã. E a gente vai deixar fazendo um time-lapse para ver se esse bichinho marca as horas mesmo. O Vale de Jequitinhonha é muito seco, ele faz parte do semiárido brasileiro. Não falta água só para beber, mas para qualquer coisa.